Aos 23 anos, Richard Kelly estava se formando na Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia no final de 1997. E apesar de ter um emprego como assistente em uma produtora, ele não sabia o que fazer. Em pânico sobre o seu futuro, ele decidiu escrever o roteiro de um longa-metragem para começar sua carreira. Enquanto pensava sobre o que escrever, ele lembrou de uma notícia que leu quando era criança, sobre um enorme pedaço de gelo que se soltou da asa de um jato e caiu no quarto de um menino. Como não estava no cômodo, o menino escapou da morte. Essa história, mais tarde apontada por Kelly como uma lenda urbana, lhe deu a semente de uma ideia que estava para florescer. Com medo de escrever uma história ruim, ele sentiu que era o momento certo para trabalhar no material em outubro de 1998. Em apenas 28 dias, o mesmo período que a história se passa, Kelly escreveu o roteiro de Donnie Darko, filme sobre um adolescente visto como excêntrico, que despreza a grande maioria de seus colegas de escola. Um dia, guiado por uma voz misteriosa, ele caminha para fora de casa e encontra uma figura chamada Frank, fantasiado como um coelho assustador. Frank diz a Donnie que o mundo acabará em precisamente 28 dias. O adolescente acorda na manhã seguinte em um campo de golfe e, ao voltar para casa, descobre que um motor a jato caiu em seu quarto. Curiosamente, as autoridades desconhecem sua origem. Guiado por visões, especialmente de Frank, Donnie começa a questionar se existe um fundo de verdade nessa suposta previsão. Focado em desenvolver algo que ultrapassasse os limites ao combinar ficção científica e uma história de amadurecimento, Kelly decidiu escrever o que descreveu como ambicioso, pessoal e nostálgico sobre a década de 1980. Suas próprias lembranças de infância e adolescência serviram como base para o que se tornaria Donnie Darko. Embora o protagonista seja mais velho do que ele foi na época, a cidade do filme foi inspirada em Midlothian, local onde Kelly cresceu no final da década de 1980. O currículo escolar dele também inclui aulas de autoajuda, e a própria personagem da Vovó Morte era inspirada em uma pessoa real. Porém, Kelly decidiu dar uma apimentada nas coisas. Eu sou Júlia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Inicialmente, o roteirista até pensou em incluir o gelo caindo do céu na história, mas decidiu tornar o enredo mais complexo com um motor a jato que ninguém soubesse a origem. Seu método de escrita era basicamente construir o restante do roteiro para resolver um mistério sobre o motor no final, sem saber exatamente como a história se desenvolveria. Porém, ele já sabia que o avião seria aquele que a mãe de Donnie estaria e que seria uma dimensão diferente. O conceito de viagem no tempo e universos alternativos da história foram baseados na leitura de Uma Breve História do Tempo, livro de Stephen Hawking lançado em 1988. Ele estava determinado a ambientar o enredo exatamente em 1988, pensando que seria inovador explorar a época e retratar uma sociedade que ele nunca havia visto até então em um filme. Mais tarde, Kelly admitiu que se sentiu pressionado a tornar o cenário mais contemporâneo, mas não conseguiu descobrir como fazer a história funcionar e manteve a ambientação original. O primeiro rascunho de Donnie Darko tinha entre 145 e 150 páginas, com o protagonista acordando em um shopping em vez de um campo de golfe. Kelly teve ideias sobre as experiências de Donnie com esquizofrenia paranoide pesquisando o tópico online. Ele considerou que um transtorno tão amplo e difícil de definir seria uma ótima maneira de fundamentar uma história sobrenatural em um sentido científico. Como a história foi escrita em outubro, o clima de Halloween influenciou Kelly a ambientar o enredo no período. Inicialmente, Kelly não fez alterações no primeiro roteiro, porque sabia que parar para revisá-lo o levaria a questionar a própria capacidade. Esse material foi apresentado ao produtor Sean McTrick, que chegou a dizer que nunca havia lido nada parecido. Ele ajudou Kelly a refinar o roteiro, tornando a história suficientemente compreensível, e depois de mais 2 rascunhos, a dupla finalizou o material com 128 páginas. No final, o roteirista sentiu que se tivesse esclarecido ainda mais o final do filme, tornaria o filme pretensioso demais. Ele creditou McTrick, a produtora Nancy Juvenin e o ator Jake Gyllenhaal por não permitirem que houvesse uma resposta simples para o enredo. Ainda sobre as ligações autobiográficas entre Kelly e o filme, ele chegou a dizer que havia muito dele em Donnie. Ele incorporou à narrativa o momento em que quase atropelou um morador de rua enquanto dirigia, as discussões com seus professores sobre o currículo escolar e suas experiências pessoais com sonambulismo. O coelho sempre esteve na narrativa, mas Kelly nunca soube se o personagem se originou em um sonho ou de seu interesse pelo livro A Longa Jornada, escrito por Richard Adams em 1972. Na versão do diretor, esse seria o livro ensinado pela professora Karen, interpretada por Drew Barrymore, depois que a escola censurou o autor Graham Greene nas aulas. Essa subtrama não está presente na versão teatral do filme. Kelly sabia que a história complexa do filme seria difícil de apresentar aos produtores sem roteiro, então ele pediu que eles lessem primeiro antes de discutir sobre o material. Ao apresentar o roteiro, Kelly e McTrick insistiram que o roteirista deveria dirigi-lo, o que prejudicou as chances do material ser escolhido. Kelly contou que 1999 foi um ano cheio de reuniões e todas terminaram com rejeição, o fazendo declarar que o filme já estava morto. Por outro lado, McTrick acreditava que esse era um roteiro desafiador que todos queriam fazer, mas tinham medo.
Tudo mudou quando os agentes Duncan Sipp e Robbie Parris se interessaram pelo roteiro e contrataram Kelly. Com a contratação, as chances do filme ser produzido aumentaram significativamente, gerando reuniões com nomes como Francis Ford Coppola, Ben Stiller, William Horberg e Bette Thomas. O encontro de Kelly com Coppola foi particularmente influente, pois Coppola chamou sua atenção para uma das falas depois que a personagem de Barrymore é demitida, onde ela diz que as crianças estão se virando sozinha porque os pais não têm a menor ideia. Segundo Kelly, foi Coppola que disse ser sobre isso que o filme se tratava: jovens sozinhos e perdidos e pais sem reação. O desenvolvimento progrediu no início de 2000, quando o ator Jason Schwartzman expressou interesse no roteiro e concordou em interpretar Donnie. Inicialmente, Vince Vaughn foi convidado para o papel, mas recusou por achar que estava velho demais para o personagem. Mark Wahlberg também foi abordado, mas insistiu em interpretar o personagem com um problema de dicção. Kelly chegou a contar que a contratação de Schwartzman o legitimou como diretor, e lembrou que, a partir daí, começaram a surgir pessoas interessadas no projeto. Nessa época, a Pandora Cinema ofereceu um orçamento de produção de 2,5 milhões de dólares. E o agente de Schwartzman enviou o roteiro para Nancy Juven, coproprietária da Flower Films com a atriz Drew Barrymore. Barrymore e Juven gostaram do roteiro e quiseram se envolver, o que levou Kelly e McTrick a uma reunião com elas em março de 2000, no set de As Panteras, lançado naquele mesmo ano. A atriz concordou em interpretar a professora Karen, com a Flower Films aumentando o orçamento para 4,5 milhões de dólares. Mais tarde, Kelly chamou essa quantia de um mínimo necessário para fazer o filme. Com financiamento suficiente, a pré-produção acelerou e as filmagens foram agendadas para o verão de 2000, para acomodar a agenda de Barrymore, que tinha apenas uma semana disponível. No entanto, em julho, Schwartzman desistiu do projeto devido a conflitos de agenda, levando a produção a buscar um novo ator para interpretar o protagonista. Gyllenhaal, que estava em Los Angeles fazendo testes para papéis, ficou muito interessado no roteiro e chegou a parar o carro na beira da estrada para terminar de lê-lo. As filmagens estavam programadas para começar em um mês, período que permitiu que Kelly trabalhasse com Gyllenhaal na modificação de parte de seu diálogo. O ator teve muita liberdade para incorporar as próprias ideias, incluindo o que ele descreveu como sua voz soando como de uma criança falando com seu cobertor durante as conversas com Frank. Como o coelho era uma fonte de conforto para Donnie, a escolha fazia sentido narrativamente. Foi de Gyllenhaal a ideia de contratar sua irmã Maggie para estrelar como Elizabeth Darko, a irmã do protagonista. Ainda entre as contratações, Kelly acredita Juven por ser fundamental para o envolvimento de Patrick Swayze e Noah Wyle no filme. Para o design de produção, o cineasta queria que Frank fosse perturbador e animalesco, rejeitando vários desenhos de coelhos considerados fofos demais para o filme. Ele produziu esboços iniciais do rosto de Frank e os apresentou ao diretor de arte Alex Raymond, que então fez desenhos frontais e laterais da máscara e os esboços do traje completo. O design foi entregue à figurinista April Ferry, que construiu o traje do zero e contratou um escultor para criar o sorriso do personagem. Kelly insistiu que o rosto de Frank tinha que perturbar as pessoas e criar uma resposta intensa no público. O traje foi apresentado pela primeira vez ao elenco e à equipe no set do Loyola High School, pouco depois do início das filmagens. Embora o ator James Duval tenha usado o traje em quase todas as cenas, um diretor o substituiu nas filmagens iniciais. Segundo Kelly, a reação inicial no set foi um intenso silêncio, então ele sabia que o traje funcionaria. O diretor queria que a voz de Frank soasse como se ele estivesse falando através de um líquido, e passou um tempo considerável com o designer de som para alcançar o efeito na voz de Duval. Não havia dinheiro suficiente no orçamento para a figurinista vestir todos com roupas da década de 1980, então Ferry sugeriu a Kelly que os alunos usassem uniformes escolares. O diretor concordou, acreditando que isso ajudaria a retratar a ideia de Donnie, desafiando o conformismo e o sistema educacional. Para o cargo de direção de arte, o cineasta analisou uma pilha de currículos e escolheu Steven Poster, que trabalhou em Perigo na Noite, filme de Ridley Scott de 1987. Como o pôster não filmava um longa-metragem há 2 anos, Kelly precisou convencê-lo a trabalhar no filme por um cachê reduzido. O diretor de fotografia pediu que o diretor dissecasse o roteiro para ele em uma reunião inicial, fazendo Kelly justificar por que ele queria cada cena e frase no filme. Essencialmente, Poster queria que o diretor dissesse o que cada cena iria transmitir para o público. Embora essa tarefa tenha gerado discussões entre eles, a dupla sabia exatamente o que era necessário para fazer o filme quando terminaram a reunião. A reputação de Poster e suas conexões com a Panavision permitiram que Kelly filmasse com ótimos equipamentos da empresa a um preço reduzido. O filme foi divulgado no Sundance Film Festival como o primeiro filme a apresentar efeitos digitais significativos. Kelly queria usá-los apenas quando fosse absolutamente necessário e que se relacionassem com a história, como a barreira de água vista entre Donnie e Frank no banheiro.
Esses efeitos foram produzidos por Kelly Carton por $5.000. As lanças líquidas que emergem do peito das pessoas lembram o tentáculo de água de O Segredo do Abismo, lançado em 1989, e podem ser vistas como uma representação da psique do personagem. Kelly teve a ideia a partir do quadro negro na tela em que o comentarista de futebol americano John Madden usava para ilustrar os movimentos dos jogadores durante o replay. Aliás, as lanças aparecem pela primeira vez quando Donnie está assistindo a um jogo de futebol americano na TV. Já a inundação da escola foi inspirada por uma fotomontagem do fotógrafo Scott Mutter, na qual uma escada rolante gigante desce para um mar agitado. Assim como a escrita do roteiro e o período dos eventos do filme, as filmagens foram concluídas em 28 dias, entre julho e agosto de 2000. Querendo seduzir o público desde o início, a cena de abertura com Donnie acordando foi a primeira a ser filmada. Grande parte das cenas foram rodadas em Long Beach, na Califórnia. Kelly não tinha interesse em filmar em outro lugar, porque queria retratar uma forte atmosfera suburbana. Atento aos detalhes, ele conversou com o coordenador de transporte para garantir que todos os carros no filme fossem da época que a história se passa. O mesmo valia para os figurinos, que deveriam manter o estilo conservador dos subúrbios de Virgínia. O filme foi rodado com uma câmera Panavision Panastar e em formato anamórfico, o que envolve filmar em formato widescreen em película padrão de 35mm. Em vez de cortar a imagem e descartar informações visuais, o formato anamórfico utiliza lentes cilíndricas para comprimir horizontalmente a imagem durante a filmagem. Apesar dos contratempos e da necessidade de ter o dobro de luz, Kelly insistiu no equipamento. Pôster sugeriu o uso da película Kodak 800 ASA, que as pessoas diziam ter uma aparência terrível e granulada. O diretor de fotografia convenceu os produtores de que o formato anamórfico reduziria o trabalho com as luzes baixas do teto, comuns nos locais de filmagem, já que elas seriam cortadas da cena. O processo anamórfico exigiu que Swayze se ajoelhasse em algumas cenas para caber na imagem. A cena da apresentação do grupo infantil Sparkle Motion foi uma das tomadas mais difíceis para pôster, porque ele usou fumaça para dar a impressão de que havia luz e para criar as silhuetas das garotas no palco. Como havia uma greve de atores comerciais acontecendo, muitos atores e membros de equipes adicionais que estavam dispostos a trabalhar por um salário mínimo foram contratados para o filme. Swayze, que pintou o cabelo de loiro platinado especialmente para o filme, filmou os vídeos do infomercial no seu rancho. O motor a jato usado no filme foi comprado por Alex Raymond por $10.000, com a cena em que ele cai no quarto de Donnie sendo feita em um único take. A carcaça foi suspensa acima do cenário e lançada através dele usando uma pistola de ar comprimido. Pôster contou que várias pessoas disseram a Kelly que motores a jato não caem de aviões, mas durante a produção, uma peça de motor do tamanho de uma máquina de lavar louça caiu do motor de um Boeing 747 e aterrissou em uma praia. As longas tomadas na escola com a música Head Over Heels do Tears for Fears, tocando no set inicialmente, irritaram os gerentes de produção e de linha, por acreditarem que era como um videoclipe indulgente sem diálogos e que não contribuiria para o desenvolvimento do filme. Eles mudaram de ideia quando assistiram à sequência finalizada. Kelly coreografou a ação de acordo com a música, antes mesmo da produção adquirir os direitos de uso dela. Kelly ficou tão estressado com as filmagens, e especialmente o cronograma apertado e a pressão para se justificar para os outros de que podia dirigir o filme, que perdeu 9 quilos no processo. Ele chegou a falar abertamente aos atores que era inexperiente e não sabia se dirigir a eles adequadamente. Então Kelly conversou com o elenco como se eles fossem seus amigos. Donnie Darko estreou no Festival de Sundance em 19 de janeiro de 2001, mas enfrentou problemas para encontrar um distribuidor devido ao massacre de Columbine em 1999. As músicas licenciadas do filme também foram um problema, já que elas ainda não haviam sido pagas. Apesar dos contratempos, a Newmarket Filmes concordou em comprar o filme e organizou um lançamento nos cinemas em um acordo com a IFC Filmes. Além de acreditar Barrymore pelo acordo, Kelly dá créditos a Christopher Nolan e Emma Thomas após Aaron Ryder, produtor de Amnésia, organizar uma exibição privada do filme para os executivos da distribuidora. Depois que uma nova edição foi feita, Donnie Darko chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 28 de outubro de 2001, mas as bilheterias foram afetadas pelo 11 de setembro. O público não estava interessado em ver um filme que envolvia um acidente de avião. Porém, assim como aconteceu com muitos outros filmes, Donnie Darko encontrou fãs ao ser lançado em DVD e VHS em 2002. E mais tarde, na versão do diretor que expandiu os conceitos filosóficos e científicos do filme. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!